Mas ainda assim, o Irã é uma questão existencial para a Rússia. Por quê? Por causa da geografia. O flanco vulnerável da União Soviética ainda é o flanco vulnerável da Rússia. Então, o que o Irã faz é bloquear a penetração total da OTAN no Cáucaso e na Ásia Central. E esse é o flanco vulnerável. Olá a todos, aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando com Stanislav Krapivnik, ex-oficial do Exército dos Estados Unidos, executivo de cadeia de suprimentos e especialista político-militar, que sempre traz insights valiosos, especialmente sobre questões de segurança na Rússia e arredores. Estamos conversando hoje, 19 de junho, 6 dias após o ataque de Israel ao Irã, e com a ameaça iminente de os Estados Unidos também lançarem um ataque militar em grande escala. Embora, enquanto falamos agora, isso ainda não tenha acontecido. O que a Rússia fará nessa situação? E como isso impactará as realidades da geopolítica na Eurásia? É sobre isso que queremos conversar hoje. Então, Stanislav, seja bem-vindo. Sim, quero dizer, você está acostumado a apresentar seu próprio podcast, certo? Está acostumado a receber pessoas no seu, não é? Vamos começar por aqui. Quando você acordou na sexta-feira e ouviu as notícias, o que passou pela sua cabeça? Poxa, droga. Eles realmente fizeram isso. Sim, eu esperava que eles fizessem. Mas você meio que sabe, como uma pessoa religiosa, você fica torcendo, ainda rezando para que eles desistam e não tomem a decisão estúpida, mesmo sabendo que provavelmente vão tomar essa decisão estúpida. Isso não vai salvar Israel. Na verdade, só vai acelerar sua destruição. E está acelerando sua destruição. Mas para Netanyahu, sem guerra significa prisão, o fim de sua carreira política, a perda de sua liberdade e talvez até o fim de sua vida. Pelo que ouvi e pelas pessoas com quem conversei, ele está disposto a ir tão longe quanto provocar uma guerra civil interna. Ele acha que pode vencê-la se chegar a esse ponto. Sim, um pequeno país de cerca de 7 milhões de pessoas entrando em uma guerra civil. Mas você sabe, é sobre poder. Infelizmente, é tudo sobre poder. Sim, mas o ataque em si, quero dizer, foi uma grande surpresa, não foi? Que tenha acontecido no momento em que aconteceu, embora soubéssemos que havia todas aquelas ameaças ao redor. Mas como você avalia a astúcia desse ataque, ou o elemento surpresa? Você acha que a ideia era, sabe, decapitar o sistema e resolver tudo em 3 dias? Bem, sim. Antes de tudo, a astúcia. Isso é típico de israelense. Tentar assassinar a liderança. Sabe, há um motivo pelo qual países não assassinam os líderes de outros países. Na maioria das vezes, não é por moralidade, como você talvez goste de imaginar, é por autopreservação. Porque isso é algo que a maioria dos senadores americanos e da liderança americana é ignorante demais para perceber, infelizmente. As últimas gerações de líderes americanos e ocidentais são apenas, sabe, como eu digo, todos na sociedade deles são ignorantes, mas as pessoas no topo são obviamente muito mal informadas ou simplesmente ignorantes. Quero dizer, não sei como dizer isso de outra forma. O motivo pelo qual os países não assassinam os líderes de outros países é porque isso abre a temporada para que façam o mesmo com você e sua própria liderança. Talvez seja difícil alcançar, por exemplo. Os Estados Unidos vivem gritando sobre, sabe, vamos matar esses líderes, vamos matar aqueles líderes. Ok, claro, o presidente e os principais oficiais podem ser difíceis de alcançar. Mas existem autoridades municipais, estaduais e oficiais federais de níveis mais baixos e intermediários. Todos eles se tornam alvos, porque se eu não consigo pegar o chefe, vou atrás do segundo ou do terceiro. É por isso que você não assassina a liderança de países estrangeiros, porque então todos eles vão retribuir da mesma forma. Eles vão começar a assassinar sua liderança. E então a situação fica muito feia por um lado.
Por outro lado, pode ser algo que realmente traga paz. Porque se olharmos para os acordos de Belfast, o que o IRA fez? O IRA percebeu que matar soldados ou policiais britânicos era inútil porque a classe aristocrática britânica não se importava com essas pessoas. Eles sempre podiam recrutar novos e enviar mais, são as pessoas comuns. E os russos os chamavam de o povo negro. Não por causa da cor da pele, mas por causa dos empregos deles, os trabalhos sujos. Sim, sempre podemos mandar mais dessas pessoas. Bem, no momento em que o IRA decidiu, como organização, acho que uma organização terrorista, mas como organização, levar a guerra para Londres e começar a atingir a aristocracia nos anos 80, foi aí que tudo mudou. Uau, agora a coisa ficou séria. Vamos conversar. Então pode ser que realmente tenha funcionado assim. Mas na maioria das vezes, os países não assassinam os líderes uns dos outros porque isso sempre volta. Mais cedo ou mais tarde, sempre vai para estes fembristas. E eles começam a perder seus próprios líderes. Porque, estrategicamente também, quero dizer, você precisa de alguém com quem negociar ou para assumir o controle. Mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, no Japão, os estados não miraram no imperador ou no gabinete porque queriam que eles se rendessem. E era necessário que a estrutura estivesse intacta para que a rendição acontecesse. Então, você acha que essa é uma estratégia semelhante agora no Irã? Eles miraram na liderança militar de alto escalão, mas temos esses relatos na imprensa, e o Donald Trump registrado, dizendo que não concordou com o assassinato do Khamenei. Bem, o problema é que o Khamenei Eu acho que isso vai mudar. Khamenei era uma das pessoas que se posicionava firmemente contra o desenvolvimento de uma arma nuclear pelo Irã. Eles não querem que o Irã se renda. Eles querem que o Irã colapse como país, que seja dividido em pedaços, que comece guerras civis internas. É por isso que eles fazem coisas como ontem, eles explodiram, em Teherã, eles explodiram o principal quartel ou delegacia de polícia. Por que você faria isso se estivesse atrás de armas nucleares ou lutando uma guerra? A polícia é um alvo secundário, irrelevante. Existem muitos outros alvos. Mas se você está tentando quebrar a coesão nacional, e o Irã não é um país persa uniforme, os persas são cerca de 68% da população, mas há outras nacionalidades. Os Estados Unidos, por sua vez, e Israel estão tentando fazer com que eles se levantem em uma revolta. É uma manobra típica, tentar dividir todo mundo em pequenos grupos e fazê-los lutar entre si, o mesmo que fizeram na Europa e na Líbia, e depois tentar controlar o caos que você criou. O outro problema, claro, é que você não sabe quem vai assumir depois dessas pessoas. É o velho ditado, melhor lidar com o diabo que você conhece do que com o desconhecido. Pensar que não há ninguém nas Forças Armadas, em uma grande estrutura hierárquica ou no governo que possa assumir o lugar das pessoas que você acabou de matar, é absurdo. Sempre há pessoas mais jovens ou pessoas à espera de uma oportunidade para assumir. Alguns podem ser muito incompetentes, outros podem ser gênios. Você só vai descobrir isso quando eles entrarem e assumirem o poder. O que quase sempre dá para apostar é que eles vão ser muito mais agressivamente contrários a você do que as pessoas que você acabou de assassinar. Então, sabe, esse é um risco bem grande. Esse é um risco muito grande, especialmente se esse ataque de decapitação não funcionar como era esperado, o que aparentemente não funcionou, porque agora o Irã está revidando. Pelas imagens de vídeo que vemos e pelos relatos que ouvimos, qual é a sua avaliação das reais capacidades defensivas do Irã para abater, ou pelo menos se defender, de parte do que está vindo contra eles, e também das suas capacidades ofensivas para atacar Israel? Porque pela primeira vez, estamos vendo alguém que realmente consegue atacar Israel, a ponto de Israel dizer, blackout, não haverá mais comunicação sobre isso. Não queremos que as pessoas vejam esses vídeos.
Bem, aliás, só para acrescentar ao ponto anterior, os Esselstyn têm estado envolvidos no assassinato de líderes de forma intermitente, na verdade, mais frequentemente do que não, mas especialmente na Europa, por exemplo, desde 1948, quando a Operação Gladio começou. A Operação Gladio era o exército de permanência, os exércitos secretos que a CIA estava criando por toda a Europa e também em países neutros do continente. Eles utilizavam essas forças, que normalmente eram compostas por pessoas da polícia, forças especiais ou organizações de segurança especializadas. O recrutamento era feito oficialmente para que, caso a União Soviética lançasse um ataque e ocupasse uma nação, esses grupos formassem a base do movimento de resistência ou guerrilha contra os ocupantes. Na prática, essas pessoas eram usadas para avançar os planos americanos, e muitas vezes isso incluía terrorismo e assassinatos. A Itália foi muito afetada por isso. Supostamente, tudo isso acabou em 1991, mas eu duvido. Muitas dessas pessoas trabalhavam secretamente para a CIA, mas já estavam nos órgãos de poder desses países. Enquanto isso, é claro, os Estados Unidos estão formando um novo grupo de aliados para assumir o controle da Europa, os ignorantes e os comprados, a liderança que vemos na Europa atualmente. Então, não é mais necessário usar táticas de terror, porque você já tem seus próprios aliados no comando. Se você olhar para as pessoas que comandavam a Europa nas décadas de 40, 50, 60, 70, até mesmo nos anos 80, como elas são diferentes das pessoas que comandam a Europa hoje. É dia e noite. O problema de negociar com qualquer pessoa na Europa é que, com poucas exceções, e isso vale também para o leste asiático, eles fazem a mesma coisa. Eles já fizeram isso na América Latina com a Operação Condor também. As pessoas com quem você está negociando agora não têm os melhores interesses de seus países em mente. Eles não se importam com os melhores interesses de seus países. Eles têm uma lista de prioridades totalmente separada, que tem muito pouco a ver com o que é melhor para a Alemanha, o que é melhor para a França, geopoliticamente, economicamente e assim por diante. Se você olhar para os assassinatos, houve um grupo de oficiais que tentou tomar o poder de De Gaulle quando De Gaulle começou as negociações para separar a Argélia. Os franceses consideravam a Argélia uma parte integrante da França. Mas De Gaulle olhou para a situação e disse, sabe, essas pessoas, se tiverem passaportes franceses, vão nos inundar, porque estão se reproduzindo muito mais rápido do que nós. E mais cedo ou mais tarde, eles vão começar a vir na direção contrária. E os argelinos eram mais ou menos francizados. Não estamos falando da África subsaariana aqui, estamos falando da Argélia. Mas ainda assim, ele entendeu. Por seus próprios motivos, ele não queria que eles viessem para cá. Ele disse, vamos simplesmente nos separar e então torná-los independentes. Houve um grupo de oficiais que assumiu o controle da Argélia por um tempo. Eles tentaram se livrar do De Gaulle e estavam trabalhando diretamente com a CIA. E a CIA ficou por trás das forças, o Grupo Gladio. Eles tentaram assassinar De Gaulle com a ajuda dos americanos. E a família dele, aliás, também tentaram matar a família dele. Bem, De Gaulle, sendo De Gaulle, e De Gaulle foi uma figura única para os franceses nos últimos 100, 200 anos, De Gaulle ficou muito irritado nesse ponto. Então ele os eliminou. Quero dizer, literalmente os eliminou. Os franceses chegaram ao ponto de bombardear cafés na Argélia, onde esses oficiais e seus apoiadores se reuniam e planejavam o controle. Ele os exterminou, é a melhor forma de dizer. De novo, por que você não vai atrás da liderança? Porque se essa liderança sobreviver, as pessoas que vierem depois vão atrás de você. E se for o poder de um Estado, eles podem ter muito mais recursos para fazer isso do que você teve. É melhor não abrir a caixa de Pandora. Mas os americanos isso com bastante frequência. Sim, eles criaram. E agora eles criaram outro problema, outro atoleiro. Porque o que a Rússia vai fazer?
Quero dizer, a ideia de que isso vai ser apenas Israel e os Estados Unidos, seja de forma encoberta ou aberta, contra o Irã, subestima a complexidade disso. Não só a geografia, mas também a política de quem interage com quem. Então, qual é a sua avaliação de como a Rússia vê essa situação? Ouvimos que Vladimir Putin aparentemente se ofereceu para mediar, o que considero um gesto muito simpático, mas não me parece que nem Israel, nem os Estados Unidos realmente queiram mediação neste momento. Então, como a Rússia está enxergando isso? Bem, antes de tudo, o que você precisa entender é que o Irã é a próxima crise essencial para a Rússia. Eles não estão falando tanto sobre isso, mas é. Não é o mesmo nível de crise social que a Ucrânia, que está cheia de russos. Realisticamente, você sabe, a Ucrânia é uma criação artificial de Lenin e o Donbass, tudo de Kiev para o leste, sempre foi etnicamente russo. Não apenas de língua russa, mas etnicamente russo. Sim, há gregos, há sérvios ou búlgaros que foram autorizados a imigrar do Império Turco, do Império Otomano e de algumas dessas áreas. Mas é predominantemente, de todas as formas, russo, e sempre foi assim. E eles foram forçados a se ucranianizar por Lenin. Stalin interrompeu isso em meados dos anos 30, quando percebeu que isso basicamente só criava um monte de nazistas, mesmo que eles não fossem chamados de nazistas naquela época, mas enfim. Então, a Ucrânia representa uma crise existencial muito maior. Mas ainda assim o Irã é a próxima crise desse tipo. E por quê? Por causa da geografia. O flanco sul vulnerável da União Soviética ainda é o flanco sul vulnerável da Rússia. Então o que o Irã faz é bloquear a penetração total da OTAN no Cáucaso e na Ásia Central. E esse é o ponto vulnerável. Hoje em dia não é tanto o Cáucaso. Já tivemos a Chechênia I, Chechênia II. A Geórgia, pelo menos por enquanto, está mais ou menos firmemente ao lado da Rússia, queira ou não admitir isso abertamente. E os Estados Unidos e o Reino Unido aprovaram uma série de projetos de lei para derrubar o sonho georgiano e a liberdade para a democracia. Ou seja, não importa o que o povo está fazendo. Agora a democracia é nossa, não de vocês. Vocês são os pequenos. A democracia é nossa. Esse tipo de conceito. Mas aí você chega à Ásia Central. Quero dizer, a fronteira com o Cazaquistão tem bem mais de 3.000 quilômetros. É uma fronteira enorme. E ainda tem os outros países da Ásia Central ali. Muitos desses governos são, na verdade, muito frágeis e têm problemas internos. E os americanos exploram isso constantemente. Eles estão limitados enquanto podem explorar isso agora por causa das restrições de viagem. Basicamente, você tem Irã, Afeganistão e China formando a parede sul. Se você tira o Irã, abre as rotas para a Ásia Central, depois para a Rússia Central, para a planície da Sibéria Ocidental, para a região dos Urais e para a porção oriental da Europa. Porque a maioria das pessoas esquece que a Rússia possui um quarto da Europa. Eles dizem, nós somos europeus. Sim, mas nós possuímos um quarto da Europa. Então não vamos esquecer disso. A Europa é formada pelos montes Urais e pelos montes do norte do Cáucaso. E olhe para o mapa. Então sim, nós possuímos mais da Europa do que bem, sim. Só o tamanho da Rússia já é gigantesco. Krasnodar não é Krasnodar. Temos repúblicas ou oblasts, krais. Na Sibéria, há territórios maiores do que toda a URSS. Quero dizer, é uma massa de terra gigantesca. E novamente, a fronteira é enorme. Você não consegue controlar toda essa fronteira. Você não sabe, simplesmente não dá para fazer isso. Mesmo que você construa muros por toda a extensão, ainda assim não consegue controlar toda essa área de fronteira. E isso se torna uma crise existencial se os governos desses países caírem ou se voltarem totalmente para o Ocidente e começarem a patrocinar terrorismo ou tentativas de revoltas. Sim, os russos são maioria em praticamente todas as províncias ou repúblicas russas, mas há minorias substanciais, 180 diferentes grupos minoritários ou grupos étnicos vivendo na Rússia. Os tártaros, que na verdade são os búlgaros do Volga,
Os comunistas os renomearam como tártaros, são o maior grupo, na região de Kazan. E os chechenos, acredito, são o segundo maior. Depois disso, há grupos cada vez menores. Nós não colonizamos como o Ocidente. Não exterminamos minorias. Todos ainda estão no mesmo lugar. Construímos cidades. Construímos escolas. Muitos deles foram russificados, porque o processo é assim. Eles se assimilam ao grupo maior. Mas ninguém jamais foi exterminado. Ninguém é forçado a se assimilar. Então todas essas minorias ainda estão lá, e você sempre pode encontrar elementos com os quais pode trabalhar. Portanto, para a Rússia, isso é uma crise existencial. Gostando ou não, não podemos permitir que o Irã caia. Agora, dito isso, há duas coisas em jogo aqui. Primeiro, a Rússia sempre tenta adotar a abordagem diplomática. Os russos não querem guerra. Sim, isso vai contra todos os estereótipos ocidentais. Mas se você olhar realisticamente, a maioria das nossas guerras começou com a gente sendo atacado. E então simplesmente seguimos o agressor até sua casa e demos a ele um pouco do próprio remédio. E as pessoas lembram, os russos estão chegando. Sim, mas você não lembra que veio até nós primeiro. De alguma forma, todo mundo esquece essa parte. Essa é a parte sobre a qual não falamos. Bem, o governo russo sempre tentou negociações de paz, antes de tudo começando até... Bem, não vou entrar mais na Idade Média, mas vamos começar com Pedro o Grande, até mesmo nas guerras dele com Carlos. Rei do Império Sueco, que deixou de ser um império após aquelas guerras, ele escreveu várias vezes cartas para ele. Pare com isso, vamos negociar, vamos parar. E no final, até mesmo os territórios que a Rússia tomou, ela comprou oficialmente. Nas negociações de paz, pagou dinheiro, mesmo tendo conquistado aqueles territórios na guerra. Ainda assim, pagou dinheiro à Suécia. Sim, agora é nosso. Mas aqui está uma compensação. Não precisava, mas fez isso. E até mesmo, se você olhar para a Primeira Guerra Mundial, um dos motivos pelos quais a Rússia foi uma das últimas a se mobilizar foi porque o czar Nicolau II estava constantemente tentando levar todos à mesa de negociações. O lado infeliz é que todo mundo na Europa já estava planejando os desfiles da vitória após a suposta guerra de 2 meses. E todo mundo queria aquela guerra. Então, novamente, voltamos à Rússia tentando negociar. Mas isso não fica que a Rússia não esteja pronta para lutar. Posso só fazer uma pequena observação? Porque eu também dou aula sobre direito internacional. Preciso lembrar a todos, repetidamente, as convenções de paz de Haia. E Haia, a paz, não o tratado, desculpe. As negociações em 1899 e 1907, enormes conferências, essa é a palavra que eu procurava. As conferências de paz foram extremamente bem-sucedidas, muito importantes para o direito internacional. Essas foram ideias de Nicolau Gui. Foi uma iniciativa russa. As pessoas constantemente chamam isto de fores de história. E sim, não funcionou como deveria, mas foi a maior tentativa de evitar a Primeira Guerra Mundial por meio de negociações multilaterais. E, na verdade, a Rússia já estava sugerindo a ideia de uma organização nos moldes da ONU antes da Primeira Guerra Mundial. Mas, novamente, ninguém se interessou. Então, infelizmente, se o auge da cultura europeia tivesse sido preservado, se o niilismo do pós-Primeira Guerra Mundial não tivesse surgido, se as guerras ideológicas que realmente começaram com a Segunda Guerra Mundial não tivessem ocorrido, a Europa estaria em um patamar completamente diferente de civilização neste momento. Mas elas aconteceram, e tivemos os 100 anos que tivemos, após 1914. Sim, e vamos avançar novamente, porque afinal, o que isso significa para a abordagem da Rússia agora em relação à nova guerra em e sobre o Irã? E você acha, quer dizer, Rússia e Irã têm acordos de segurança atualmente, embora eles não contenham nenhum tipo de mecanismo automático, como um ataque contra um é um ataque contra o outro. Mas está claro que também no nível diplomático, Irã e Rússia estão fortemente ligados, inclusive através dos BRICS. Então, que tipo de apoio você acha que a Rússia está tentando fornecer ao Irã neste momento?
seja diplomaticamente ou militarmente. Bem, os acordos de segurança, isso é outra questão. A Rússia ratificou sua parte. O Irã não havia ratificado a sua até 2 dias atrás. Acho que do lado iraniano, eles tinham medo de sabotar qualquer negociação com os Estados Unidos. Agora eles fizeram isso. Há muitos elementos pró-Ocidente na elite do poder iraniana, curiosamente. O Ocidente gosta de projetar o Irã como um Estado islâmico fanático e psicopata, terrorista, mas está muito longe disso. Na verdade, se você olhar, há uma série de vídeos no YouTube, passeios por Teherã, passeios pelos mercados. E o que você percebe? As mulheres, por exemplo, se vestem de forma conservadora, mas não usam burcas, não cobrem o rosto. Na verdade, a maioria das mulheres não cobre a cabeça. Mulheres lenços nos ombros, mas estão muito bem vestidas. Quantos reformamente. Quero dizer, sim, há áreas de Teherã que são extremamente religiosas. Alguns bairros são semi-religiosos. As mulheres cobrem a cabeça e tudo mais. Os rostos não ficam cobertos, mas elas cobrem a cabeça. Mas então você chega a outras áreas que não têm absolutamente nada a ver com isso. Não existe polícia religiosa como na Arábia Saudita, correndo para cima e para baixo, pronta para espancar as pessoas quase até a morte, porque, você olhou para o lado errado, ou seu véu escorregou, ou algo assim. Não existe absolutamente nada disso. É uma sociedade conservadora e moderna. Isso para começar. Então, a maioria dos americanos não faz a menor ideia do que estão enfrentando. Em segundo lugar, quando foi a última vez que o Irã declarou guerra a alguém? Já se passaram mais de 240 anos desde que o Irã iniciou uma guerra. Uma das últimas guerras que o Irã lutou foi, na verdade, contra nós e os britânicos. Sim, e os britânicos. Bem, não estou dizendo que o Irã não lutou em uma guerra em 240 anos. O Irã não iniciou uma guerra em 40 anos. Sim. Não, o que quero dizer é que na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética e o Reino Unido invadiram juntos o Irã. O Irã neutro. Certo, porque o Irã estava do lado dos nazistas naquele momento, com os alemães, o governo deles. Mas eles não invadiram ninguém, eles não declararam guerra, mas era uma ameaça, e acabou se tornando uma rota de suprimentos muito importante. Então sim, isso aconteceu. Aconteceu também na Primeira Guerra Mundial. Os britânicos entraram no Irã. Mas novamente, todos sabemos que Saddam Hussein foi incentivado a iniciar uma guerra com o Irã pelos americanos e foi armado pelos americanos. E então, 2 ou 3 anos após o fim da guerra Irã-Iraque, o Iraque se torna o inimigo número 1 dos Estados Unidos. O Rumsfeld, que queria derrubar o Iraque, estava apertando a mão de Saddam Hussein alguns anos antes. Então, bem, você sabe, nosso idiota útil, não precisamos mais de você porque você não quer mais lutar por nós. Ok, agora você é o inimigo. E isso também é típico da política americana. Mas acho que nesse caso, o Irã estava tentando não provocar os Estados Unidos, então não ratificou o acordo. Ele ratificou o acordo de defesa mútua há 2 dias. Por enquanto, existe uma estrutura legal de ambos os lados sobre defesa mútua. O primeiro passo da Rússia é sempre tentar avançar por meio de negociações, dando ao Trump uma saída honrosa. O problema é que eu não acho que o Trump queira uma saída. E muitas dessas coisas, Trump, eu mencionei isso no The Durang, e acho que o vídeo ainda não saiu, mas o Trump é como um personagem de desenho animado, onde em todo episódio o protagonista se mete em alguma situação bizarra e alguém precisa tirá-lo de lá. Bem, a situação bizarra, nesse caso, é uma guerra ou questões econômicas, e o Trump está constantemente se metendo nisso. Os russos, fora o Putin, já deram a ele várias oportunidades de cortar os laços com a Ucrânia e acabar com a guerra lá, como ele vive dizendo, para evitar guerra com a Ucrânia, para evitar guerra com o Irã. A mesma coisa aconteceu quando entramos e ajudamos o Obama.
quando ele queria uma guerra com a Síria, que teria sido desastrosa para os Estados Unidos, antes de tudo. Eles disseram, olha, vamos fazer com que os sírios desarmem suas armas químicas. Assim, não há mais motivo para a guerra, porque o motivo oficial para a guerra era o ataque com armas químicas, armas de destruição em massa. Aliás, os Estados Unidos ainda têm suas armas químicas. Assinaram um acordo com a Rússia. A Rússia destruiu suas armas químicas. Os estadunidenses ficaram adiando. E então o motivo final que os Estados deram para não destruir suas armas químicas foi: não podemos pagar pelo incinerador. Sério, isso é verdade? Essa foi literalmente a resposta do lado do Zelensky. Simplesmente não temos dinheiro para um incinerador. Os grandes porta-aviões estão levando todos os bilhões. Não podemos incinerar as armas. Me desculpe, mas obrigado por incinerar suas armas. Então sim, é até aí que você pode confiar. Quero dizer, tem que ser constantemente inspecionado. Sim, mas você realmente precisa dessa verificação. E é por isso que, sabe, a perfídia disso, claro, é que você ataca o Iraque, acusando-o de ter armas que ele não tem. Você ataca a Síria, acusando-a de ter armas que ela não tem. E faz o mesmo com o Irã e diz para eles, eles não desistiram das armas que não têm. Quero dizer, você não tem nada para desistir, certo? Mas infelizmente isso ainda funciona. Mas a Rússia não está. Quero dizer, a Rússia agora, especialmente Vladimir Putin, que está no poder há tanto tempo, e o Sr. Lavrov, que também está por aí há tanto tempo, eles já não estão acostumados com esse tipo de artimanha dos Estados Unidos. E você não acha que eles devem ter uma estratégia para lidar com essa forma enganosa de conduzir ações diplomáticas e militares ao mesmo tempo? Eu imagino que sim. Você também precisa entender que mesmo a sociedade russa não é monolítica. Existem elementos pró-Ocidente. Alguns porque são ideologicamente pró-Ocidente e outros que são pagos pelo Ocidente para serem pró-Ocidente. Eles estão em minoria agora. Muitos deles já fugiram. São eles que deveriam iniciar uma revolução na Rússia. Mas a Rússia tomou várias medidas, não tantas quanto a China, mas a Rússia tomou várias medidas para controlar sua esfera de informação. O Irã, nem tanto. E muitos desses países estão sob constante bombardeio e infiltração das esferas de informação ocidentais. Isso se torna um grande problema. E isso é algo que o próprio BRICS vai ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde. Sabe, se você não tem suas próprias plataformas, seus próprios aplicativos de mensagens, suas próprias redes sociais, então você fica à mercê de quem as possui. Considere como certo que qualquer plataforma que você use será espionada. A questão é, quem está espionando? São as suas próprias pessoas espionando? Ou são as pessoas que querem destruir o seu país espionando? Então, sabe, você quer fingir que ninguém está te espionando, que está em uma plataforma totalmente autônoma, mas eu não acho que algo assim já tenha sido criado. Eu trabalhei com TI. Meu segundo diploma é em ciência da computação. Então a gente ria lá em meados dos anos 2000 quando diziam, a internet vai nos libertar. Não. Você realmente não faz ideia de como é fácil controlar pessoas, manipular pessoas pela internet. Especialmente controlar os movimentos das pessoas, ou pelo menos catalogar os movimentos delas. Mas isso já é um outro assunto, que daria até para fazer um programa separado. É bem profundo. Mas com a Rússia agora, por um lado, ela está tentando negociações. Por outro lado, há sistemas russos S-400 no Irã. Garanto que há russos lá no terreno, pelo menos instrutores, para ter algum controle e fazer preparativos. Há caças de fabricação russa no local. Eles não foram destruídos. A série Su, não os MiGs bósnios neste momento. Agora, à medida que as coisas avançam, antes de tudo, o Irã precisa pedir ajuda por meio desses acordos. Você sabe, a Rússia não vai simplesmente intervir. A Rússia está sobrecarregada por causa do conflito na Ucrânia, mas não tanto a ponto de não poder ajudar. No momento, o Irã não pediu ajuda, ou pelo menos não oficialmente.
Pode ter acontecido de forma não oficial. A rota de abastecimento para o Irã é muito fácil. Obviamente, o Mar Cáspio. Rússia, com certeza. Mas uma das coisas que a Rússia fará pelo Irã é fornecer combustível. O Irã pode ser exportador de petróleo, mas é importador de gasolina e diesel combustível. O Irã tem tido problemas com eletricidade. É por isso que a Rússia está construindo usinas nucleares no Irã, usinas nucleares civis, porque o Irã não tem eletricidade suficiente para sua economia. Energia, quero dizer, energia é tudo. À medida que você passa da força humana para a força animal, para a força a vapor, força da água e assim por diante, sua sociedade cresce, o que eu acho que nenhum dos verdes alemães jamais entendeu. Espero que eles sejam ignorantes quanto a isso, porque se não forem, então são pessoas muito más que querem destruir, colocar todo mundo de volta em um estilo de vida, você sabe, anterior aos anos 1900, no melhor dos casos. Então, essa é uma das coisas com as quais a Rússia vai ajudar. E se petroleiros russos no Mar Cáspio forem atingidos por forças da OTAN, isso é uma declaração de guerra. Não acho que isso vá acontecer. Mas nunca se sabe. No desespero, as pessoas fazem coisas muito estúpidas. Esse é um caminho. Mísseis, por exemplo, que a Rússia tem, não sei quantos mísseis temos, mísseis antiaéreos para compartilhar com o Irã, porque eles estão sendo usados na Rússia agora, ativamente. A China, por outro lado, já enviou 4 aviões de transporte militar para o Irã, basicamente desafiando os israelenses a atacar um avião chinês. Então, de uma forma ou de outra, peças e equipamentos vão continuar chegando ao Irã. Agora, se parecer que o Irã vai cair, a Rússia pode ir muito além, e tem poder militar para isso. Dito isso, antes de mais nada, algo a se considerar. É muito provável que o Irã esteja começando a ficar sem mísseis antiaéreos. O mesmo vale para todo o Ocidente, e Israel em primeiro lugar. O fato é que em um combate intenso com mísseis, ninguém tem mísseis suficientes. Quero dizer, em Israel, é a cúpula de ferro. Na verdade, existem 3 níveis de defesa aérea em Israel. A cúpula de ferro, que é a mais famosa, é na verdade a menos eficaz. Porque ele foi projetado, antes de tudo, para foguetes de curto alcance lançados de Gaza ou do Hezbollah. Basicamente, são apenas foguetes balísticos de curto alcance. Não são mísseis, não são manobráveis. Eles sobem e seguem um padrão previsível. O que o domo de ferro faz é calcular onde cada foguete balístico provavelmente vai cair. Se for cair no deserto, ele não atira. Ou se for na periferia de alguma vila pequena, ele não atira. Se estiver mirando em uma das cidades, aí ele tenta interceptar. Mas esse sistema está sobrecarregado. Está ficando sem mísseis. Os sistemas americanos estão sem mísseis. Toda a OTAN está sem mísseis. Houve um relatório que dizia que toda a OTAN, somada, tinha cerca de 25% dos sistemas antiaéreos necessários para defender seus céus. E isso nem é resultado de uma guerra intensa. Se você olhar só para o sistema Patriot, precisa lembrar de uma coisa sobre os fabricantes militares americanos, especialmente os modernos. O trabalho deles não é criar um sistema bem feito e eficiente. O trabalho deles é criar fontes de renda, fluxos de receita. Uma das formas de fazer isso é produzindo equipamentos que quebram com frequência. Assim você precisa enviar peças constantemente, enviar técnicos o tempo todo, ou treinar técnicos militares para fazer isso. E tudo isso são fontes de renda. Sabe, é o mesmo ponto. Vendemos a cafeteira barata, mas você vai comprar o café para sempre. É aí que ganhamos dinheiro, no café ou nas impressoras. Nós não estamos ganhando dinheiro com as impressoras, estamos ganhando dinheiro com o papel e os cartuchos. Mas se você não comprar a impressora, não vamos ganhar dinheiro nenhum. Então vamos te dar a impressora por um preço baixo, relativamente baixo. Se você olhar para um míssil Patriot moderno, custa 5 milhões de dólares cada. 5 milhões de dólares. Sim, na Guerra do Golfo era 1 milhão de dólares. Então sim, eles aumentaram 400% de preço. Isso é um pouco de inflação aí. Pode ser ainda mais caro agora.
E aqui está o motivo de serem tão caros, um dos principais motivos. Não é só pelo fato de o governo dos Estados Unidos estar disposto a pagar por isso. É porque a Raytheon aumentou a fabricação de mísseis, porque a demanda aumentou. Eles conseguiram maximizar, aumentando sua capacidade de fabricação em 10%. Então passaram de fabricar 600 mísseis para 660 mísseis. Isso não é por mês, é por ano. Se eles enviarem todos os 660 mísseis de uma vez para a Ucrânia, considerando a média de disparo, 2 mísseis por alvo, isso é suficiente para cerca de 4 dias, levando em conta o quanto a Rússia está saturando a Ucrânia com drones pesados e mísseis balísticos. E nem vamos falar sobre hipersônicos, porque o Patriot não pode fazer nada contra um míssil hipersônico. Só pelo fato de que um míssil hipersônico, por definição, não se trata apenas de velocidade, mas também de manobrabilidade. Então, logo de cara, é inútil. Se for apenas uma questão de velocidade, todos os mísseis balísticos são hipersônicos quando estão chegando, porque todos atingem cerca de Mach 6 a Mach 10. Mas eles são balísticos, então se você tiver tempo suficiente, pode prever uma trajetória em que consiga lançar um míssil à frente dele, explodir uma chuva de estilhaços e tentar destruir esse míssil. Mas aí você tem o sistema americano THAAD, que é o sistema mais novo. Por um lado, os radares são de última geração, mas são enormes alvos de radar porque ficam totalmente iluminados. Quero dizer, é impossível não vê-los. Por outro lado, eles usam tecnologia hit to kill. Você está tentando acertar uma bala com outra bala, que é a abordagem dos anos 1950 e 1960 para mísseis antiaéreos, onde você realmente tenta derrubar o míssil atingindo-o com seu próprio míssil, o que é extremamente difícil de fazer. E o THAAD mostrou que não é eficaz, porque mísseis balísticos iemenitas, que não são de alta tecnologia, ainda conseguiram passar e atingir o aeroporto israelense. Então o THAAD não conseguiu interceptá-los, não conseguiu alcançá-los. Esse é um grande problema. Efeito de área versus alvo em alvo. Portanto, qualquer defesa se esgota relativamente rápido, e não é 100% como as pessoas pensam. Guerreiros de sofá sempre dizem, por que você não coloca mais mísseis lá fora? Bem, os mísseis costumam ser muito mais caros, os mísseis antiaéreos, do que o que está sendo lançado contra você. E a quantidade que você precisa usar é insana. E eles estão perdendo alguns dos sistemas. Se você olhar alguns dos vídeos antes de os israelenses começarem uma grande repressão à postagem de vídeos, há lançadores localizados em bairros civis. Você os vê lançando, 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 e então algo os atinge. Muitas vezes é um míssil manobrável. Então, não é um míssil balístico, é um míssil manobrável, talvez hipersônico. E ele geralmente vem na segunda onda de ataque, porque você quer que o inimigo se revele. Os sistemas de radar são ativados. Você sabe onde eles estão. Os lançadores podem ser separados do sistema de radar, obviamente. Você pode colocá-los longe o suficiente e usar cabos para fazer a comunicação. Mas no momento em que os lançadores começam a disparar, a menos que se movam depois disso, eles se tornam um alvo óbvio. Então, mais cedo ou mais tarde, eles vão ser atingidos. E eles não podem disparar enquanto estão em movimento. Então é assim que funciona, em ondas. Mas você supera, você satura demais o sistema de defesa aérea. E o que acontece depois disso? Você tem um confronto direto. E como vimos, um confronto direto é sobre quem consegue causar mais dano mais rápido. E acredite, o Irã pode aguentar muito mais dano do que Israel. O Irã tem 90 milhões de pessoas contra 7 milhões de Israel. E Israel costumava ter cerca de 9 milhões, mas as pessoas têm fugido de Israel aos montes, algo sobre o qual eles não falam muito. Aliás, agora há uma proibição de viagens. Nenhum israelense pode sair de Israel.
Sim, mas não é justamente nesse ponto que, raciocinando logicamente, Israel começaria a encarar isso não apenas como uma guerra convencional, mas como uma crise existencial. E é aí que eles começariam a considerar o uso de seu arsenal nuclear. Sim, e talvez eles até teriam, em certa medida, justificativa, se não fosse pelo fato de que o Irã disse: se vocês pararem, nós paramos. Exatamente. Quero dizer, isso seria o mais racional a se fazer. O mais racional teria sido não começar e buscar uma solução diplomática. Mas a solução diplomática foi destruída. Não só desta vez. Ela foi desmantelada em 2018. Já foi desmontada tantas vezes que parece que o que estão buscando é uma guerra total. E então, ou os Estados Unidos começam a intervir e usam suas capacidades, ou os israelenses vão recorrer ao nuclear e dizer para todo mundo: ah, não tínhamos outra escolha. Quero dizer, você vê algum outro cenário possível no horizonte? Pois, os iranianos estão oferecendo, ainda depois de tudo isso, os iranianos estão oferecendo uma saída. Vocês param de atirar. Nós paramos de atirar. Eles disseram isso. Sabe, podemos nos desprezar, ser inimigos, mas se você parar de lançar seus mísseis, nós paramos de lançar os nossos. É simples assim. É simples assim. Mas não é tão simples. Porque para Netanyahu, especialmente depois disso, depois que bairros inteiros estão sendo destruídos e começam a aparecer as vítimas de Israel, em vez de Israel em si, de repente suas chances de sobrevivência foram a zero. E curiosamente, com Netanyahu, estamos lidando com o mesmo nível de escória que vemos em Zelensky e outras pessoas. Os pais de Zelensky moram em Israel, uma mansão que ele comprou para eles. Sua esposa e seus filhos moram em Londres. Zelensky fica fora do país o máximo possível. Esses não são os líderes que você tem que dizem: vamos ficar com o nosso povo até o fim. Só para dar um contra-exemplo, Stalin. Stalin é um bom exemplo. Stalin nunca fugiu de Moscou. Na verdade, as pessoas estavam fugindo de Moscou enquanto os alemães se aproximavam, e ele colocou forças de bloqueio para garantir que ninguém do governo fugisse, inclusive com pena de execução se fosse pego tentando sair do governo. O governo iria ficar e lutar até o fim. Os dois filhos de Stalin eram oficiais do Exército Vermelho. O filho mais velho de Stalin era oficial de artilharia e foi feito prisioneiro, e os alemães ofereceram trocá-lo por alguns generais. Isso teria sido um grande benefício de relações públicas. Stalin disse: nós não trocamos soldados e não fazemos mais trocas de soldados, oficiais subalternos por generais. Ele disse: não, meu filho está lá. E o filho dele cometeu suicídio porque entendeu o que representava para os alemães. Ele estava apenas em um campo de prisioneiros de guerra. Começou a andar em direção aos arames farpados, tentando atravessar a cerca. Os alemães tentaram impedi-lo, atiraram em sua cabeça enquanto ele tentava fugir e acabaram tendo que matá-lo. Ele enfrentou os guardas ali mesmo. Então ele sabia o que estava acontecendo. O filho mais novo dele era piloto. Agora veja por esse lado. A família da liderança estava lutando, ao contrário da liderança de hoje em dia. Sim, claro. Quero dizer, o nível é completamente diferente. Mas ainda assim fica a questão em aberto para Israel. Se estamos caminhando para esse tipo de escalada, e se Israel em algum momento pode realmente ameaçar, Netanyahu pode ameaçar Trump. Ou você intervém, ou eu vou usar a bomba. Tenho certeza que ele é. Aliás, o filho mais novo de Stalin, que era piloto de caça, voava sem paraquedas, então se fosse abatido, morreria. Não haveria chance de ser feito prisioneiro. E ele fazia isso conscientemente, exatamente por esse motivo, para nunca ser usado contra sua própria pátria pelos nazistas. Netanyahu, você sabe onde está o filho dele de 30 anos? Ele está vivendo por Israel em uma mansão na Flórida. Miami, certo? Miami. It's in my space anywhere. Ele vai ver por dentro.
Esse é o novo lema dessas elites que nunca vão mandar seus filhos fazerem as coisas que mandam as pessoas comuns fazerem. Já existe um nível diferente de risco envolvido, porque as famílias dessas pessoas, se é que têm famílias, não estão na linha de fogo. Eles não têm tanto a perder, como os americanos costumam dizer. E estão protegidos. Simplesmente protegidos. Sim, com certeza. Com certeza. Então é mais fácil para eles escalarem a situação. Sim, isso torna ainda mais provável que haja uma escalada, porque eles não arcam com as consequências. O que então deixa em aberto a questão: como a Rússia reagiria se uma nova escalada acontecesse? Tenho uma pergunta muito prática para você, como alguém que já trabalhou nas Forças Armadas. Quando falamos sobre transferência de tecnologia, mesmo que os iranianos dissessem, por favor, nos ajude, nos envie armas, quão difícil seria treinar os iranianos? Quanto tempo levaria para que armamentos fabricados na Rússia fossem úteis para os iranianos? Qual é o prazo? Bem, obviamente depende do armamento, e depende se você só quer usá-lo, ou se também quer ser capaz de consertá-lo. É ótimo que você tenha seguido por esse caminho, porque quando a Rússia destrói um sistema Patriot, uma bateria Patriot tem 94 pessoas, se estiver totalmente equipada. São oficiais, operadores, motoristas de caminhão, mecânicos. Toda a bateria são 94 pessoas. Quando a Rússia está destruindo baterias Patriot, agora na Ucrânia, não são ucranianos que estão sendo mortos. São americanos, britânicos, alemães ou poloneses que estão sendo mortos. Porque treinar um mecânico básico para um sistema Patriot leva 52 semanas, mais de um ano. Ah, sim, são sistemas muito complicados. Você está lidando com radares, está lidando com sistemas de mísseis. Para treinar oficiais leva cerca de um ano. Desculpe, você disse semanas. Não meses. Semanas, semanas, semanas. Um ano. Desculpe. O que é quase um ano? Para treinar um oficial que controla o sistema, leva quase um ano para treinar operadores básicos. E isso não é só para Patriots. É a mesma coisa com S-400, S-300. Aliás, é por isso que era uma ideia absurda que o avião da Malaysia Airlines tivesse sido abatido por rebeldes russos, no leste da Ucrânia, que antes eram quase todos mineiros de carvão, agricultores e operários siderúrgicos. Você não simplesmente se senta atrás de um sistema antiaéreo moderno, mesmo um sistema moderno dos anos 70 ou 80, e o opera. Não faz isso. É um equipamento muito complicado, porque não é apenas um lançador. É um radar, um sistema de aquisição, um sistema de controle e um lançador. O lançador é só cerca de metade do sistema. Existem diferentes veículos com diferentes sistemas integrados. E é a mesma coisa. Você sabe o que se vê nos vídeos? Você vê o lançador S-400 ou S-300 com aqueles grandes tubos se erguendo, e eles decolam e lançam. O que você não vê são as unidades de radar. São unidades de radar móveis e unidades de operações que vêm junto, como parte de todo o sistema. Você só vê a parte gloriosa, o espetáculo da guerra, os mísseis sendo lançados. Mas você não vê todo o resto que é necessário para realmente controlar aquilo e direcionar um míssil ao alvo. Então isso é algo completamente diferente e leva muito tempo para preparar. Agora, a Rússia vem preparando os iranianos há vários anos. Mas ainda assim, à medida que esses sistemas são degradados, novos sistemas serão trazidos. Provavelmente serão russos, assim como são americanos ou pessoas da OTAN sendo mortos por um Iskander destruindo um sistema Patriot. Então sim, a Rússia estará envolvida 100%. Pode ser uma guerra por procuração para a Rússia, como uma pequena retribuição aos Estados Unidos pelo caso da Ucrânia. Mas ainda assim haverá russos lá, assim como havia russos nos sistemas antiaéreos no Vietnã, soviéticos nesse caso. Então sua avaliação é que, seja qual for o desfecho, se a tecnologia russa for usada no Irã para defender um ataque dos Estados Unidos ou de Israel, haverá forças americanas e russas atirando umas nas outras, na prática, mesmo que não admitam isso diretamente, do mesmo jeito que não é admitido na Ucrânia. Certo. Sabe, Hakseth, este é um exemplo clássico.
Hacheth foi a uma comissão do Congresso e disse, sabe, nós transferimos elementos antiaéreos, ele não disse quais, elementos antiaéreos da Ucrânia para Israel. E todo mundo disse, ok. Ninguém vai para o próximo passo de analisar o que isso significa. Sabe, se houvesse ucranianos nesses sistemas, eles não teriam entregado. De jeito nenhum eles iam entregar. Teria sido um problema tirar isso de lá. É como tirar doce de uma criança que já está com o doce na boca. Ela vai dizer, não vou entregar. Não posso viver sem esse doce. É o mesmo conceito. Por que conseguiram tirar isso de lá tão facilmente? Porque havia americanos sentados lá. Havia soldados americanos operando aqueles sistemas. Então eles empacotaram tudo, deram meia volta e saíram. E você sabe, está nas mãos dos americanos. Essa é a implicação que ninguém deu o próximo passo para considerar. Espere um minuto. Como vocês fizeram isso tão rápido? Quem está dirigindo os caminhões? Quem está operando o míssil? Ok, agora entendemos. Essa é a implicação se você analisar só um pouco mais, mas isso nunca é mencionado como um pequeno fato. Então a mesma coisa aqui. Aliás, o sistema THAAD que está em Israel é totalmente operado por americanos. E isso não foi um fato escondido. Isso foi realmente divulgado. Enviar americanos para lá, o que se torna um gatilho, porque os radares THAAD são simplesmente, eles podem iluminar além do horizonte. São radares de longo alcance e alta intensidade, então são o alvo principal a ser eliminado. Quero dizer, o programa nuclear israelense é um dos segredos militares mais bem guardados, eu diria, do mundo. Mas temos alguma indicação de quem tem o controle final sobre o lançamento? Quero dizer, sabemos que ele foi construído com a óbvia assistência dos Estados Unidos. Você acha que os Estados Unidos mantêm o controle? Porque sabemos que, por exemplo, o compartilhamento nuclear na Europa se resume a um acordo muito simples. Nós colocamos nossas ogivas lá, mas a chave fica conosco. Você acha que, com os iranianos, com os israelenses, os americanos realmente entregaram as chaves? As chaves estão com os israelenses? Bem, é um segredo tão bem guardado que pode ter sido um dos motivos pelos quais Kennedy literalmente perdeu a vida com vários tiros nesse caso. Porque uma das coisas que os documentos divulgados apontaram foi o envolvimento de Israel com Kennedy. Kennedy ficou muito irritado porque os israelenses roubaram tecnologia nuclear americana. E eles roubaram mesmo, não foi dada a eles. Bem, pode até ter sido dada pela CIA, mas como política oficial americana do lado do presidente, não. Eles não estavam dando isso. Kennedy estava exigindo supervisão. Ele estava exigindo uma revisão e o fim do compartilhamento de informações. E Kennedy morreu. E isso acabou com ele. Mas foi exatamente nesse momento que os israelenses realmente começaram a comprar o governo americano. E eles compraram tudo, de cabo a rabo. Isso não é... Sabe, não devemos menosprezar essa conquista. Acho que nunca aconteceu na história de uma nação pequena conseguir comprar uma nação enorme, a tal ponto em que o governo tem mais preocupação com os assuntos de um pequeno estado estrangeiro, que não tem um único documento assinado com os Assumes, em termos de parceria estratégica ou aliança. Não é a OTAN. A OTAN tem toda uma série de documentos assinados em cada etapa. Israel não tem um único documento, mas também não precisa. Ela controla o governo americano. Quero dizer, sabe, os congressistas não são questionados sobre dupla cidadania. E isso é uma coisa insana, se você parar para pensar. Seus membros do parlamento têm dupla cidadania. Então, de quem realmente são os interesses deles, para começo de conversa? Se eles são imigrantes, você já tem uma dúvida. Eles ainda são mais leais ao país de origem ou ao novo país? Se eles têm dupla cidadania com esse país, sim. Isso realmente coloca tudo em questão. Quero dizer, não lembro o nome do cara, mas houve um membro do Senado que andava por aí com seu uniforme israelense. Sim, eu sei. Essa é outra coisa. Pessoas dos Atos Reis, como Rahm Emanuel, são um exemplo claro.
Rahm Emanuel foi ex-prefeito de Chicago, e Chicago entrou no caos de gangues que é hoje. Mas ele era o braço direito do Obama, foi seu chefe de campanha. Rahm Emanuel é um político americano nascido nos Estados Unidos. Ele não serviu no exército dos Estados, ele serviu em Israel. Ele foi oficial do exército israelense. Então, de cara, você começa a se perguntar a quem ele é leal. E nem estamos falando de alguém que nasceu em Israel, cresceu em Israel, serviu no exército, e depois disse que não queria mais isso. Vou me mudar para a América e me tornar um americano. Não, este é um americano que quer servir numa nação estrangeira, o que, aliás, é contra a lei dos Estados Unidos. Mas você sabe quem está contando. E então ele volta e se torna um político americano. Então, obviamente, a pergunta é, onde estão suas lealdades? Então, para concluir, você diria que todos os indícios mostram que não, as chaves estão com os israelenses. Com certeza. E nem estou entrando no lado evangélico disso. Levei 1 ano e meio na televisão russa para explicar o culto da morte, chamado arrebatamento. Porque a mentalidade russa questionou, por que eles estão fazendo isso? Os israelenses não são exatamente amigos de muitos cristãos tradicionais. Cerca de 10% da população palestina é composta por cristãos ortodoxos e católicos. Os libaneses são 30% cristãos, católicos e ortodoxos. Eles também estão sendo alvo. Por que os grupos cristãos estão apoiando, ou por que tantos grupos cristãos estão apoiando Israel de forma tão cega, a ponto de Hagel dizer, sabe, espero que meus filhos lutem por Israel. Isso foi em uma das entrevistas dele. Você está louco? Então você é o ministro da defesa ou secretário de defesa dessas e espera que seus filhos lutem por um país estrangeiro? Por quê? E aí você entra em toda essa questão. Isso é um episódio à parte para quem não entende a perspectiva evangélica sobre o arrebatamento. Não vou dizer que todos os evangélicos acreditam no arrebatamento, mas todos os fanáticos do arrebatamento são evangélicos. E o arrebatamento não é uma doutrina herética que surgiu e não faz parte da teologia cristã. Ela se originou em 1833 com Charles Darby, mas há muitas pessoas que querem isso. Elas precisam do fim do mundo para serem teleportadas para o céu sem precisar morrer. E o fim do mundo significa Armagedon. Armagedon significa o terceiro templo. O terceiro templo significa um Israel etnicamente puro e religiosamente puro. Então, sim, quando você junta tudo isso, quer dizer, se juntarmos tudo isso, o que você está dizendo é que o quadro que se desenha é de que devemos esperar uma escalada ainda mais massiva por parte de Israel, e não uma saída para o conflito. A partir dos anos 1950, a CIA começou a infiltrar muitos grupos evangélicos. Muitos desses grupos evangélicos, curiosamente, viam o anticristo como o próprio governo dos Jesus. A CIA começou a infiltrar esses grupos evangélicos e a direcioná-los para enxergar a Rússia como Gog e Magog. E funcionou. Funcionou muito, muito bem. Se você olhar em diferentes sites, ou se ler ou ouvir no YouTube, muitos desses pregadores evangélicos, eles estão pregando sobre a guerra do fim dos tempos. Existem até excursões para evangélicos americanos a Israel para ver onde o fim dos tempos supostamente vai acontecer. E veja, os exércitos russo e chinês vão descer por aqui e Deus vai castigá-los. E você olha para isso e pensa, essas pessoas são insanas. Mas muitas dessas pessoas estão no governo dos Estados Unidos, nos altos escalões do governo dos Estados Unidos, e não só no governo dos Estados Unidos. Então, quero dizer, são 80 milhões de evangélicos nos Estados Unidos. Qual a porcentagem deles que acredita no arrebatamento? Não sei, mas diria que é a maioria. E você começa a perceber, quando começa a juntar tudo isso, que começa a formar uma lógica própria. Porque se você separar esses elementos, não faz sentido nenhum. Por que você arriscaria toda a sua nação por um país com o qual não tem um único acordo assinado? É um nível insano de integração entre essas duas nações. Quero dizer, nos falta uma palavra adequada para esse tipo de integração. Mas, Stanislav, estamos chegando a 1 hora de conversa. As pessoas que quiserem ver mais de você devem, imagino, ir ao seu canal no YouTube.
ou onde mais elas podem te encontrar. Certo, então meu canal no YouTube é Mr. Slavic Man, Slavic com K, não com C. Meus 2 canais no Telegram. Se você fala russo, meu canal no Telegram é Stas Today Avratna. Se você fala inglês, meu canal no Telegram é Stas Was There. Certo, vou colocar os links na descrição abaixo e vamos te chamar novamente, porque as coisas vão evoluir, com certeza. Stanislav, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado. As coisas vão evoluir até a hora do almoço. Com certeza. Obrigado. Thank you.